Esse é o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Gente, a gente vai começar agora um movimento especial, um programa diferenciado, como a gente vem dizendo desde o início desse programa. Primeiramente, para explicar a você, meu amigo ouvinte, hoje, dia 14 de maio, nós estamos fazendo uma ação diferente no sentido que hoje é dia de renovar o Brasil. Hoje é dia de renovar o Brasil, porque desde março, meu amigo Alisson Calado, explicando ao nosso público ouvinte, fui um dos selecionados, Negão do Café, para a Escola de Formação Política do Renova BR, o Renova Brasil, o Renova BR, uma escola de formação política que, através das suas aulas, videoaulas, tarefas, provas, preparam lideranças para trabalhar e atuar no espaço político. E dentro desse curso, como uma boa escola, tem que se fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E esse meu trabalho de curso foi exatamente escolher uma alternativa, uma ação que a gente pudesse construir um debate, que pudesse trazer um assunto, algo bacana, que pudesse contribuir para a população paraibana, para a população campinense, que pudesse absorver e trazer esses benefícios. E aí pensei na possibilidade e pensei na construção desse debate juntamente com uma grande amiga minha, ela que estudava comigo no IFPB, Instituto Federal de Campina Grande, minha amiga Viviane Juliana, que é economista e educadora financeira. E disse: Vivi, vamos fazer um debate sobre educação financeira no tempo de Covid-19. Ela topou, achou bacana, e a gente vai trazer esse debate agora para o nosso ouvinte ficar ligado, ficar sabendo como ter uma boa educação financeira nesse período, para que possa tentar minimizar aí e conseguir passar por isso da melhor forma possível. Viviane já está na linha? Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Rick. Boa tarde a todos os ouvintes do Gabinete Paraíba. De fato, agradeço o convite feito, né, e as palavras ditas por Rick nesse momento. É muito bom poder contribuir em uma situação tão delicada em que o mundo inteiro está vivenciando, né, nesse momento. Contribuir com a educação, né? O que fazer para sobreviver financeiramente diante dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Pois, Vivi, muito obrigado. Viviane, muito obrigado, Viviane, pela sua participação, por ter aceitado esse convite e principalmente pelo trabalho que você vem fazendo. E aí, para a gente começar o nosso debate, primeiramente, quem é Viviane Juliana? O ouvinte quer saber, o ouvinte quer entender o que é que Viviane faz, qual o seu trabalho, Vivi, como é que você tem atuado? Certo. Eu sou formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Campina Grande. E aí, minha história, ela chega a ser engraçada, né? E eu até compartilho muito disso com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia. É que, embora formada em Economia, quando eu terminei a universidade, o primeiro dilema que eu tive que tratar na minha vida foi a questão de finanças pessoais, né? Eu sempre, de certa forma, caminhei com uma vida financeira estável, né, financeiramente, familiar. E aí, quando eu saí da faculdade, meus pais ficaram desempregados os dois ao mesmo tempo. E uma coisa que eu não tinha interesse, eu gostava muito de debater sobre macroeconomia, sobre a situação da política econômica mundial, né, do país, mas não tinha um certo olhar, uma certa preocupação com a minha própria situação financeira pessoal e da minha família. E foi aí onde surgiu o interesse e o desejo de me debruçar sobre esse assunto, né? Então, a partir disso, eu busquei especializações, né? Tenho um MBA em gestão financeira, também faço especialização em educação financeira, né? Já atuo como financeira e, há algum tempo atrás, atuei como consultora financeira em empresas, né, especificamente em clínicas odontológicas. Pois bem, parabéns, Vivi, um currículo realmente muito bom. Eu que lhe conheci na época da mineração, né, posso dizer que foi uma grande surpresa quando descobri você fazendo economia, mas realmente a gente faz aquilo que nos chama. Vivi, antes de a gente fazer esse debate sobre o que é educação financeira de fato e como o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora
pode entender e absorver isso e tentar praticar nesse momento que nós estamos vivendo, é importante a gente fazer, primeiramente, um contexto, né? Contextualizar a situação econômica que o nosso país passa. Eu queria, Vivi, que você pudesse fazer essa análise em relação à situação econômica brasileira antes mesmo dessa pandemia, até porque não é uma coisa que surgiu de agora e nem tampouco o nosso país estava andando a passos bacanas antes desse processo, mas também com essa crise do Covid-19, o negócio ficou diferenciado e tem causado problema em toda a sociedade. Então, para dar um contexto da situação econômica do nosso país para o nosso ouvinte. Isso. Geralmente, quando a gente vai fazer uma análise econômica, a gente traz uma série histórica de dados, né? A gente não pega excepcionalmente o dado daquele ano. O dado daquele ano, ele tem uma série histórica por trás que vai explicar desde quando isso vem ocorrendo, né? E para a gente fazer essa análise de forma bem resumida, né? Para que seja mais acessível o conteúdo para o ouvinte, né? Aquelas pessoas que não têm um certo, como é que eu posso falar, uma determinada afinidade com o tema, né? Às vezes a economia, ela acaba sendo parecida com algo muito complexo e chato. Mas como é que a gente faz geralmente? A gente analisa o PIB, né? Que nada mais é do que todos os bens e serviços que é produzido no país. Esse PIB, ele serve para medir a evolução da economia. Então, quando a gente analisa a série histórica, né, não apenas de 2019, a gente pega uma série de 10 anos para trás, a gente vê que esse dado ele vem decrescendo desde 2010, né? A partir de 2011, a gente percebe um decréscimo do crescimento do PIB. Até mesmo a gente chega entre 2015 e 2016 com resultados negativos, né? Devido a crises políticas e tudo mais. Então, diante de um cenário onde a gente parte de um resultado negativo, a partir de 2017 é que a gente vai, aos pouquinhos, tendo uma recuperação lenta, né? Uma recuperação tímida. E essa recuperação lenta e tímida, ela perdura até 2019, né? Se a gente faz uma média desses valores entre 2017 e 2019, basicamente a gente ficou no mesmo patamar. Então, ainda que timidamente, não apresentamos dados negativos. Com relação ao mercado de trabalho, também foram épocas conturbadas, né? A gente teve uma grande perca de postos no mercado de trabalho e no ano passado a gente obteve já um pouco de aumento de profissionais com carteiras assinadas. Vale salientar que todos esses dados que eu apresento para os ouvintes são dados do IBGE. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Então, a gente tem também uma recuperação dos postos de mercado de trabalho, principalmente o que eu trato aqui é com relação a carteiras assinadas, mas se a gente for olhar esse gráfico de forma mais específica, a gente vê que trabalhadores, que, segundo o gráfico, eles denominam como conta própria, né? E sem carteira, que são os autônomos, esse crescimento foi maior ainda. Então, para resumir, a gente entra num cenário onde 2019 teve uma atuação tímida, mediante ao que todo mundo esperava, na verdade, sim, mas também não foi uma atuação negativa. Então, a expectativa que as projeções econômicas que esperavam para esse ano de 2020 eram uma projeção positiva, né? Tanto é que algum desses rankings, eles esperavam que para 2020 a gente obtivesse um resultado de 2,17% no PIB brasileiro. No entanto, quando o mundo inteiro foi assolado pelo Covid-19, essas projeções elas despencaram no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas nos demais países. Para ter noção de como vai ser esse impacto, até o momento é projetado para que o PIB desse ano fique em torno de 4,7 negativo. Então, é algo que, de fato, nós precisamos ter uma atenção especial para a economia, né, Rita? Infelizmente, a gente vive em um trade-off, né, que sim, dentro da economia é considerado como um dilema, onde as pessoas elas estão tendo que entrar num conflito injusto, né?
que é entre saúde e economia, e são duas coisas que eu costumo falar, e isso não deve competir entre si. Isso são bens essenciais e que toda a população ela precisa de saúde e economia, e cabe às gestões públicas olharem para esses dois segmentos e de forma devidamente cuidadosa, né, e levar em consideração os impactos que isso pode ter. Perfeito, perfeito, Vivi. Eu acho que todo economista agora está tendo uma dificuldade muito grande de tentar prever aonde isso vai parar, quando essa crise ela pode dar sinais realmente de esperança. Como você disse, as previsões do PIB, se a gente já estava achando ruim, digamos assim, 1,1, o que realmente era muito baixo para a potencialidade do nosso país, imagina a gente ter um PIB negativo. Então, é uma realidade realmente que a gente tem enfrentado e que principalmente a população, aqueles mais vulneráveis, tem sentido na pele muito mais essas dificuldades. Meu amigo Alisson Calado está aqui também, Vivi, ele quer se apresentar para você e também fazer algumas perguntas. Certo. Viviane, boa tarde, eu sou Alisson, eu faço aqui parte junto com o Rick Pérez do Gabinete Paraíba, e eu queria que você fizesse uma análise, digamos assim, antes da pandemia, como é que estava a questão econômica, né, dos cidadãos paraibanos, de um modo geral, né? Como é que você poderia fazer um antes e um depois do que aconteceu? Boa tarde, Alisson. Então, com relação aos cidadãos paraibanos, né, a gente percebe que houve uma certa continuidade desse cenário global, ainda que se tratando de Brasil, a gente lida muito com desigualdades regionais, né? Então, em termos dos trabalhadores em si, a gente percebe que existiu essa mesma projeção, de aumento dos trabalhadores que a gente considera como autônomos, né, informais, e isso veio crescendo no ramo, né? A gente vê atualmente a quantidade de discursos de empreendedorismo, de microempreendedores, de pessoas arriscando em seus sonhos. Isso também, Alisson, é um reflexo da nossa taxa Selic. E que é muito interessante a gente explicar isso para os ouvintes. Essa taxa Selic nada mais é do que a política, a autoridade econômica do Brasil, né, que isso é tratado lá pelo Banco Central, né, com o auxílio do Banco Central. Eles falam assim: olha só, eu estou abaixando essa taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Quanto mais baixa ela é um sinal que o governo em geral ele dá assim: você se torna menos atrativo você deixar o seu dinheiro parado, e se torna mais atrativo você pedir crédito, né, através do crédito, para investir nos setores externos, né, como produção de bens ou serviços. Então, de certa forma, esse impulso que foi dado, né, através dessa diminuição dessas taxas, acaba vindo como um incentivo para que aquelas pessoas que sempre tiveram aquele desejo de abrir seu próprio negócio, de arriscar em uma coisa, tenha mais facilidades, né? Então, é comum a gente interpretar esses dados sobre essa ótica, né? Através dos impulsos que são dados diariamente, através da política econômica no geral. Perfeito, Vivi, perfeito. Você, nosso amigo ouvinte, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. Hoje a gente está fazendo um programa especial falando sobre educação financeira em tempos de Covid-19, porque hoje é dia também de renovar o Brasil e tentar fazer ações para que a gente possa minimizar a crise que todos nós estamos passando. A gente está conversando com a economista, que também é educadora financeira, Viviane Juliana. E Vivi, você antes da gente entrar no que o povo pode fazer, é importante a gente explicar o que é educação financeira, né? Eu acho que, infelizmente, dentro da nossa formação, tanto no próprio ensino institucional, nas escolas, eu diria, principalmente nas escolas públicas, mas eu não vejo também a educação financeira muito presente nas nossas próprias casas. Então, para explicar ao nosso ouvinte qual a importância da educação financeira e para você fazer também um panorama dessa educação financeira no nosso país. Explica para a gente. Educação financeira, ela pode ser definida, né, como um conjunto de ações que visam a melhor gestão e a melhor organização das nossas finanças pessoais, né?
E com isso, eu estou tentando verificar, né, com minha própria análise, a melhor forma de trilhar as melhores decisões econômicas para mim, enquanto indivíduo, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que nos últimos anos, com o desenvolvimento, né, da economia brasileira, ao longo dos anos, mais pessoas elas têm acessado produtos e serviços financeiros. E aí surge a necessidade de melhorar esse grau de educação financeira da população. Isso a gente pode ver através dos dados do SPC Brasil, Rick, que eles vão comprovar isso, né? Ultimamente, o maior motivo de inadimplência do país são os bancos, né? Sim. Então, é justamente por essa dificuldade, com essa linguagem, com esses termos que a população brasileira enfrenta, que muitas vezes levam a tomar decisões ruins, né? E esses endividamentos chegam a ser mais de 50% com bancos, e logo depois disso vem a questão de endividamento com o comércio e com os setores de comunicação. Então, a importância dessa temática, ela vem sendo cada vez mais valorizada. Na verdade, foi mais ou menos um puxãozinho de orelha, né, que foi dado em 2005 pelo Conselho da OCDE, onde eles sugeriram que os países, inclusive o Brasil, começasse a assumir responsabilidades com relação a isso. E quando a gente olha pela ótica regional, a gente percebe mais ainda essa desigualdade, né? E isso é um desafio na produção da educação, na promoção da educação financeira. Então, as regiões menos desenvolvidas, elas apresentam dificuldades em acompanhar o desempenho dos demais. E aí a gente vê isso como reflexo no número de inadimplências por região, né? Fora isso, quando a gente trata das iniciativas de educação financeira do Brasil, a gente, no país inteiro, a gente só tem cerca de 1.383 iniciativas. Isso é um dado de 2018, que infelizmente é o dado mais recente. E aí a gente percebe que a maior parte dessas iniciativas, elas ocorreram na região sul e sudeste. Aqui a gente teve uma surpresa muito grande com a região norte, que apresentou também um número de iniciativas muito altas, só que isso, 70% foi de Tocantins. Então, praticamente não explica muito a questão da região, né? Foi uma coisa específica que impactou nesse dado regional. Mas quando a gente olha para Nordeste, Rick, dessas 1.383 iniciativas de educação financeira, apenas 8% foi na nossa região. Então, daí se torna tão importante trazer essa temática. Embora, a partir desse ano, né, se torna obrigatório a utilização de educação financeira nas escolas, a gente vê que isso ainda é muito vasto, sabe? Não tem uma política mais estruturada. Está bem tímido ainda, né? Oi? Está bem tímido ainda. Isso. Aquela coisa, Vivi, a gente diz muito que o povo não sabe gastar. Eu já diria o seguinte, não é que o povo não sabe gastar, é que o povo nunca foi ensinado a gastar direito, não é verdade? Exato. Eu vou trazer novamente a minha experiência pessoal. Eu não culpo os meus pais, no momento que ficaram desempregados, ter sofrido o baque, né, de não ter uma renda, porque eles também não tiveram uma educação com os pais dele, ou na escola, ou tudo mais. Então, eu acho que a gente exigir isso das pessoas atualmente, ainda bem, né, que as pessoas elas estão tendo mais interesse, conforme está surgindo a necessidade, as pessoas ficam mais interessadas, mas se a gente tivesse políticas públicas que fossem mais voltadas para esse setor, talvez a gente pudesse ajudar mais, né? E a gente precisa muito a melhorar ainda, né? A gente tem a educação financeira nas escolas hoje, ou pelo menos deveria ter em todas as escolas, só que elas são vistas ainda de forma secundária, ou seja, é um assunto ou outro que é visto na disciplina de matemática e de outras disciplinas, sabe? E o mais grave ainda é que as secretarias de educação, elas não costumam oferecer cursos de
capacitação aos professores. Então, acaba que, com certeza, o professor, na maioria das vezes, por também não ter recebido uma capacitação, ele vai meio que passar por cima desse assunto, né, seguir lá o livro, porque ele também precisa ser capacitado nesse setor. Perfeito, Vivi. Muito obrigado. Uma explanação realmente muito boa, que apresenta, de fato, esse panorama que a nossa sociedade vive, exatamente pelo fato de nós sermos ainda, como você bem traz, carentes desse tipo de educação. Eu, particularmente, também nunca tive essa educação financeira dentro de casa, nas escolas muito menos, e aí depois que a gente vai chegando na vida adulta, e aí eu falo muito mais para essa minha geração aí, dos 25 até os 32 anos, essa juventude que está virando adulta, aí você sente na pele, porque você tem que ser responsável pela sua casa, você tem que ser responsável pelas suas contas, e aí você, se não tiver uma boa base, realmente, você acaba se perdendo um pouco naquele começo, mas aí aprende na marra, como se diz. Isso. Viviane, eu queria entrar um pouco mais nesse assunto da questão da educação financeira na prática. Muito também se questiona essa questão do poupar, né? Porque poupar é muito fácil para quem tem uma renda extra. Mas para o cidadão de baixa renda, ele tem condições de poupar a partir de quais critérios, a partir de quais prioridades que a gente poderia explicar para os nossos ouvintes? Isso. Essa questão de prioridade da lição é uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, a gente é ensinado que o poupar é algo que a gente tem que deixar por último, né? A gente tem que usar para os bens essenciais e o que sobrar eu poupo. Só que isso nunca vai acontecer. Independente da renda, né? Isso nunca vai acontecer. Porque quando a gente não utiliza aquilo como prioridade, vão existir necessidades imediatas que elas vão sobrepor aqueles meus desejos futuros. Por isso que, em termos de educação financeira, os especialistas, né, falam muito que é necessário você estipular objetivos para poder fazer sentido aquela sua ação de deixar de gastar agora para gastar no futuro. Realmente, quem tem a renda mais apertada, né, fica difícil fazer esse mecanismo. Mas na minha prática, eu já tive experiência com muitas pessoas que são assalariadas, que têm uma família razoavelmente grande, né? Que conseguiram fazer isso baseado nas prioridades. Então, quando a gente consegue defini-las, acaba sendo mais fácil. Mas, obviamente, é muito mais fácil para quem consegue ter uma renda extra, né? E até no finalzinho do programa eu preparei algumas dicas para que as pessoas elas pudessem ter essa facilidade e ter essa oportunidade, né? De alguma forma buscar aumentar sua renda para que seja mais fácil poupar nessa situação. Pois bem, gente, você está ouvindo o Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população. A gente está fazendo uma entrevista com Viviane Juliana, ela que é economista e também educadora financeira, atua profissionalmente nessa área, e hoje a gente está fazendo um programa especial, fazendo um debate sobre educação financeira em tempos de Covid-19, uma ação do Renova BR, através da nossa participação, eu como aluno do Renova BR, trazendo essa construção para que você, ouvinte de toda a Paraíba, e logo após também, você que estiver acompanhando pelo nosso podcast, possa pegar essas informações e quem sabe colocar na prática. Vivi, Vivi, eu te chamo de Vivi, mas eu vou chamar de Viviane. Viviane. Pode chamar de Vivi. É o costume da amizade, mas assim, profissional. Viviane, a gente fez esse panorama sobre a educação financeira, sobre o contexto econômico do nosso país, mas diante da realidade que nós estamos vivenciando agora, do Covid-19. Como a gente pode aplicar essa educação financeira e como os nossos ouvintes que estão nos escutando agora podem encontrar metodologias alternativas que possa minimizar, de fato, a crise que nós estamos passando, né? E aí eu separei alguns tópicos aqui para você ir respondendo. O primeiro deles, acho que Alisson já fez essa pergunta inicial, se você quiser só fazer alguma complementação, que era exatamente de o que fazer, né? Como definir prioridades agora nesse período. Segundo, né? Existe formas de poupar diante dessa nossa realidade? É possível ter uma renda extra diante de tudo que nós estamos passando? E como você bem disse, e já adiantando,
Quais são as outras alternativas financeiras que a gente pode estar incluindo nessa nossa nova rotina, que pode, quem sabe, ajudar na saúde financeira da nossa casa nesse momento? Então, o período atual, ele exige cautela, né? A gente está vivendo em um cenário de incerteza muito forte. Então, diante desse cenário, a gente precisa dedicar um pouco mais de atenção às nossas finanças, né? A gente está falando muito sobre a questão de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde financeira nesse período. E algumas dicas, elas são bastante práticas para que as pessoas elas possam seguir nesse momento, né? Primeiro é dedicar mais atenção às despesas fixas. E que despesas são essas? São aquelas com alimentação, com luz, com água, com gás, moradia, enfim. É importante você procurar conscientizar toda a família sobre o atual momento. E aí, com a contribuição de todos, acaba ficando mais fácil, né? Então, nesse momento, é importante evitar desperdício e procurar reaproveitar sempre que possível, né? Com relação à energia, aproveitar a iluminação natural, não deixar lâmpadas acesas sem necessidade, sobre água, fechar torneiras, verificar se tem um vazamento, se em algum momento eu posso reaproveitar. A alimentação, fazer um planejamento semanal das refeições, né? Um cardápio semanal, porque isso vai evitar desperdícios e vai fazer com que na hora da minha compra, né? É importante você listar o que vai comprar no supermercado, você só compre o essencial. E aí, nesse momento, sim, vale você experimentar marcas mais baratas, procurar consumir frutas e verduras da época, né? Que elas costumam estar com preço mais acessível. Isso a gente vê no reflexo no final do mês nas nossas contas. A gente também precisa ter cuidado com os serviços de deliveries, né? Essa praticidade, ela pode ser uma armadilha para endividamento. Então, antes de qualquer compra, você, enquanto cidadão, enquanto consumidor, você tem que perguntar a você mesmo: isso aqui que eu quero comprar é uma necessidade ou é um desejo? Então, nesse momento, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com os cartões de crédito, né? Porque a conta, no final, sempre chega. Então, não vale comprar sem planejamento. Então, avalie a possibilidade de cortar ou reduzir alguma despesa desnecessária, né? E procurar começar a economizar e enxugar o máximo que você pode. Então, é possível também ver se existe a possibilidade de adiar o pagamento de alguma dívida, né? As pessoas que vivem de aluguel, muitas pessoas elas estão prorrogando as datas de pagamento ou até mesmo dando um desconto, né, negociando o valor. Então, vale a pena procurar isso, sabe? Não desanime diante do cenário. Procure tentar renegociar o que você puder. E aí, sobre as formas de poupar, que foi dito, como eu até comecei a falar com o Alisson, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, o poupar, ele tem que vir antes de todas as coisas. Alguns educadores financeiros, eles gostam de estimar, né? Dada a porcentagem, você guarda. Só que eu não costumo fazer isso, porque cada pessoa tem a sua realidade. Então, dentro da sua realidade, o que é possível você guardar? É pouco? Não importa. O importa é que você comece a ter essa prática. Porque no final, aquele pouco dinheiro que você se dedicou a guardar pode servir para alguma coisa necessária que você venha a precisar futuramente. Então, para quem quer ter esse hábito, né, de poupar todos os meses, a primeira coisa que a gente sempre orienta as pessoas é a criação de uma reserva de emergência. E o que é essa reserva? Ela nada mais é do que 6 vezes o meu salário ou o valor necessário para a minha sobrevivência. Então, esse valor, de certa forma, ele vai me proteger de surpresas, né? Como, por exemplo, essa pandemia atual. Para quem é autônomo, imagina como seria diferente se você tivesse essa reserva. Então, é isso que a gente costuma a incentivar. E sobre o quanto guardar, é como eu falei, vai depender da sua realidade. E uma coisa que eu queria trazer aqui para os ouvintes de vocês é sobre a questão da poupança, né? Muitas pessoas, elas têm dúvida onde poupar. E por incrível que pareça, a caderneta de poupança, ela é a última opção, porque ela traz menos benefícios do que qualquer
outra possibilidade que seja parecida com ela, né? Então, nesse momento, se você pensa em guardar o seu dinheiro, e é aí, meninos, que essa questão da educação financeira é tão importante, os lugares mais indicados são Tesouro Nacional, CDB, RDB. Só que vejam, só de falar esses termos já dá preguiça, né? Da pessoa, nunca vou começar isso. É meio difícil de entender mesmo. Até para quem nunca teve assim até para quem tem um pouco mais de educação, de formação educacional, você tentar distinguir esses termos aí do nada, você fica meio perdido mesmo, fica assustado. Exato, Rick. Isso é um reflexo de não termos acesso logo cedo a esses termos, né? E aí vai exigir um pouco da gente, um pouco mais de esforço, né? Se a gente se importa mesmo com a nossa qualidade de vida, a gente precisa ser insistente em procurar saber mais sobre isso. E Vivi, Oi. A respeito dessa questão da renda extra, como eu te perguntei, porque já é muito difícil diante de uma situação que falta muito emprego, então as pessoas realmente estão tentando se virar para ver outras alternativas. Existe alguma forma que as pessoas podem utilizar ou realmente vai depender da inspiração de cada um? Existe sim. Na verdade, algumas formas que são mais acessíveis são a oferta de você verificar, né, se na sua casa você pode vender algum objeto que você não precisa mais. Às vezes tem alguma coisa guardada ali que não é mais do seu interesse, mas pode ser do interesse de outra pessoa. E você, aos pouquinhos, você pode aumentar um pouco a sua renda com isso, né? Seja oferecendo brechós, bazar, e aí a gente tem serviços online, como o LX, o Mercado Livre, que vão te possibilitar isso. Outra coisa também que a gente precisa chamar muita atenção é que, com tudo isso que está acontecendo, com certeza as relações elas não vão ser as mesmas a partir de agora. Então, muitas empresas elas vão estar desenvolvendo um formato mais virtual. Então, essa pode ser uma boa oportunidade para você, caro ouvinte, se reinventar e procurar atender às novas demandas, né? E eu trago aqui algumas alternativas financeiras que talvez possa te inspirar a pensar em algo que talvez você possa agregar para ser uma renda extra, né? Às vezes você tem um talento escondido ou que sempre soube, mas nunca teve a oportunidade de arriscar e pode fazer isso agora. Então, para quem tem um talento culinário, tem a possibilidade de fornecer bolos e tortas, doces e salgados, marmitas, entre outras possibilidades. Para quem tem facilidade com as redes sociais, pode procurar alternativas de vendas, gerenciar conteúdos de outras pessoas ou empresas, ou até mesmo um blog pessoal de forma online. Para quem tem transporte, como moto ou bicicleta, pode buscar se cadastrar em empresas que buscam prestação de serviço em formato de delivery. Para quem é estudante universitário, existem alunos de ensino médio que estão precisando de reforço, principalmente aqueles que vão prestar Enem, e um cursinho para eles talvez possa ser totalmente inviável, né, caro. Então, você talvez pode calcular um valor acessível que seja bom para você e para ele também. Então, quem tem dificuldade também, quem tem facilidade, na verdade, com criança, pode oferecer atividades online para orientar pais que nem sabem mais o que inventar com essas crianças em casa. Para quem costura, tem a opção de máscaras caseiras. Para quem gosta de organização e administração do lar, existe um case, Rick e Alisson, de uma diarista que criou um grupo no WhatsApp. E ela está oferecendo dicas de manutenção de lar para quem se interessa. Então, ela cobra uma taxa por pessoa para poder orientar. E eu achei isso muito interessante, né? Porque, como muitas diaristas elas estão impossibilitadas a estar presencialmente fazendo o seu trabalho, ela resolveu de forma virtual atender essas pessoas, ainda que seja uma taxa, se não me engano, foi de R$ 24 por pessoa. Mas aí o alcance pode ser maior, né? Então, as possibilidades de empreender nesse período, elas podem ser inúmeras, né? E o brasileiro é muito criativo e persistente para isso. Eu tenho muito orgulho disso, na verdade, e certeza, né? Que vontade e capacidade de se reinventar não vão faltar nesse momento. Perfeito, Viviane. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. De antemão, já gostaria de te agradecer, Vivi,
pela sua participação, por ter disponibilizado o seu tempo, todo o seu conhecimento para passar aos nossos ouvintes do Gabinete Paraíba, diante dessa ação tão importante da gente tentar realmente dar conteúdo que possa minimizar essa situação que todos nós estamos passando. E aí, Vivi, uma última fala para o nosso ouvinte, a gente está chegando pertinho do nosso final. Eu gostaria que você deixasse uma última mensagem, deixasse também, Vivi, suas redes sociais, para que quem quiser lhe acompanhar, quem quiser lhe seguir, procurar o seu perfil, que eu tenho certeza que essas e outras dicas você está dando lá também. Isso. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade e aos ouvintes, né? E falar que nesse momento onde a gente é bombardeado todos os dias por tantas coisas negativas, né? Eu acho que esse é o momento da gente, ainda que difícil, se encher de esperança, né? E tentar se reinventar nesse momento. Para quem quiser algumas dicas extras, eu estou dando essas dicas lá através do Instagram. É só colocar Viviane Juliana e eu vou estar sempre auxiliando vocês nesses quesitos e nesses termos que talvez pareçam difíceis, né? E com relação ao projeto de vocês, meninos, o meu desejo é que a gente possa, de fato, ter acesso a políticas públicas que possam oferecer mais inclusão digital para a população, né? Principalmente nesse momento agora, onde as pessoas elas vão estar mais nesse formato digital. E, de fato, espero, enquanto cidadã, que existe uma inovação educacional, né? Onde a gente possa ter uma inclusão maior de disciplinas de educação financeira, de empreendedorismo e informática. E, de fato, com uma aplicação inovadora, né? Uma prática que instiga os alunos e deixe clara a nova realidade que a gente vai enfrentar e a gente usar isso de forma mais acessível para todas as pessoas e não de forma desigual. Pois bem, muito obrigado, Viviane Juliana. A gente conversou com Viviane Juliana, ela que é economista, educadora financeira, e debateu aqui conosco o tema sobre educação financeira em tempos de Covid-19. Esse programa especial você também pode acompanhar no nosso podcast, que logo mais vai estar postado no nosso Spotify, Facebook e no YouTube. Mais uma vez, obrigado, Vivi. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, Márcio Calado. Gostou do debate? Muito bom, muito bom. Tá informado? Gostei. Eu acho que agora eu consigo tirar uma graninha no final do mês. Tem que poupar, meu querido. Tem como poupar. Pois é. E olha, esse bate-papo que nós fizemos hoje, como disse a vocês, faz parte dessa ação especial do Renova Brasil, do Renova BR. Eu, como aluno Renova BR, tenho a honra de fazer parte dessa escola institucional e espero que esse conteúdo de hoje possa ter agregado no seu conhecimento e possa trazer benefícios para você, para que você possa, quem sabe, minimizar, encontrar alternativas que venham lhe suprir nesse momento de crise. Até a próxima semana, meu negão do café, meu amigo Açucalado, a você ouvinte, tchau! Tchau!